Olá a todos, meu nome é Annelise, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e escrevi um artigo em conjunto com a professora Ana May Barbosa, que é intitulado Movimentos Dispersivos da Criatividade, da Novidade ao Engajamento. Nós começamos fazendo um recorte histórico, analisando primeiramente as culturas tradicionais, né? A sociedade antiga, que ela tinha o paradigma, né, da perpetuação. Então, não tinha assinatura de artista, a criatividade ela não era tanto valorizada, as cidades tradicionais elas são muradas, são xenófobas, porque o outro ele vai contaminar a cultura, e a cultura, o foco dela é perpetuar. Então, por isso, quando o outro entra nessas cidades tradicionais, ele é utilizado, né, explorado, escravizado ou explorado para ensinar as grandes personalidades daquele povo. Com isso, com a modernidade, esse grande paradigma da perpetuação, ele muda por um paradigma da ruptura, né? Esse rompimento com a tradição faz emergir a assinatura do artista e o foco na originalidade, na singularidade das produções. E por isso vai emergir o primeiro paradigma da criatividade, que é a originalidade, né, a novidade, e o segundo, que é a fluência. Né? Eu dou sempre o exemplo da fluência na perspectiva moderna, por exemplo, na arte, que rompe com a técnica tradicional, mas ainda está vinculado a uma mesma categoria. O que isso significa? Significa que o artista ele pode rasgar a tela, fazer o action painting, ter o pontilhismo, mas ainda está na mesma categoria, que isso vai mudar com o dadaísmo. Os principais autores, né, da criatividade, a gente pode dizer que o grande boom das pesquisas da criatividade surge na década de 60, principalmente com o Guilford e o Torrance, mas está muito vinculado a uma perspectiva biomédica, de medir, vinculada no sujeito, o tipo de personalidade criativa, de fazer testes, né? E por que isso? Porque tem o contexto da corrida espacial e da Guerra Fria. Então, eles começam a investir, inclusive, em âmbito escolar, incentivando a criatividade nas escolas, e a consequência disso tudo, desse incentivo, dessa pesquisa, é a geração hippie, né? Porque ela é crítica, transgressora e sabe se expressar. E expressa o seu não contentamento, né, com a guerra do Vietnã, e expressa isso, inclusive, criativamente. Então, essa geração vai ser o estopim para o segundo movimento dispersivo da criatividade, que é o quê? São os governos ditatoriais, né, que vai investir nessa mudança do ensino, porque não é mais interessante ter pessoas críticas e expressivas, porque elas dão trabalho. Então, o ensino volta para reprimir a expressão. Com isso vem um outro recorte histórico, né, da contemporaneidade, que é o quê? A desterritorialização do sujeito, a globalização, a internet, a sociedade do espetáculo. Então, essa mudança, né, de contexto sociocultural vai fazer com que os paradigmas modernos da criatividade eles vão mudar. Então, a novidade ela passa a ser vista como utópica, né? Não tem mais aquele sentido das vanguardas que tem que ter um tema novo, uma coisa completamente diferente da outra. Então, passa a ser elaboração, você elaborar os conteúdos, os temas arquetípicos ao seu repertório, à sua demanda, né? E também surge a flexibilidade, que consiste no quê? Você produzir situações novas, mas agora não está mais centrado na mesma categoria. Então, agora tem muito hibridismo de linguagens nas produções. As criações estão mais flexíveis. Então, essa perspectiva, essa mudança contemporânea, vai fazer as pazes com o passado e vai fazer uma mudança
nas pesquisas do enfoque das pesquisas de criatividade, do indivíduo criativo, mudando para, por exemplo, as condições ambientais, as condições materiais, a decolonialidade, as questões de gênero e as questões raciais. Então, o primeiro autor que vai olhar assim a questão ambiental que a gente localiza é o Csikszentmihalyi, que ele vai criar o termo flow, que ele vai falar assim, não, para a pessoa criar tem que ter um ambiente favorável, esse ambiente tem que estar em sintonia, né, com uma experiência ótima, né, com a experiência de prazer com a atividade que você está fazendo, com a escolha do sujeito, com o significado da tarefa. Então, quando esse ambiente reprime a escolha do sujeito, ele reprime também o processo criativo dele. Já os Zorzal e Basso, eles vão para um lado mais da teoria marxista, que vão falar assim, olha, criatividade deixa de ser criatividade e passa a ser um trabalho. Então, não é uma condição inata, mas por ser trabalho, também vai depender das condições materiais do sujeito para ser criativo. Ele tem os materiais, né? Porque daí ele vai deixar de exercer uma função, que quem exerce função que não escolhe, né, o funcionário, ele também não consegue ser criativo, né? Então vai começar a localizar a importância das condições materiais e psicológicas para a pessoa criar, e não só o tipo de cognição criativa. Já a Annie Harris vai ressaltar nas pesquisas contemporâneas de criatividade a importância dos coletivos. Então, os coletivos eles vão expandir o conceito de curadoria cidadã, de dados, de autorrepresentações, né, representações de si mesmo, da coletividade, do outro. Então, vai questionar mais as criações excludentes, capitalistas, não conectadas, individuais. Então, isso vai começar a mudar. E também surgem as pesquisas decoloniais, que vão investigar especificamente o impacto da colonização no processo criativo das pessoas que vivem em países colonizados, que têm sempre uma ideia de estar em atraso, porque tudo que era considerado bom vinha né, do país colonizador, né? Então, ainda tem uma obediência, mesmo que inconsciente, que é um termo da Nora Merlin, ainda às representações, aos imaginários dos países que colonizaram. Já a Ning Liu também vai ressaltar dentro do processo criativo a importância das questões de gênero, né? Porque a ideia do gênio solitário, da visão do artista com esse gênio solitário, sendo como masculino, vai repercutir nas representações das mulheres como criativas e como artistas. Isso vai repercutir também na educação, porque a gente só é vista como musa e não como propositora de ideias. Também tem a perspectiva racial, que é muito importante, porque as obras das pessoas negras ainda estão muito circunscritas a museus etnográficos, que ainda têm uma visão exótica desse processo criativo, de curiosa ou historicista, cientificista, né? E também o fato dessas produções não serem analisadas por críticos de arte, por exemplo, vai repercutir na leitura dessas obras, porque não é ressaltada a criatividade dentro dessa produção. E, por fim, né, a gente localiza uma dispersão da criatividade, que é o quê? Com o contexto político de perda de democracia, né, de conservadorismo, então essas pesquisas que foram expandidas para pautas identitárias, por exemplo, elas sofrem ataques constantes na educação, na cultura, e isso pode estar deflagrando um terceiro movimento dispersivo da criatividade para produções mais conservadoras, apesar de terem muitos movimentos de resistência. A gente termina, por fim, ressaltando a importância da leitura de imagem na perspectiva freiriana, que vai ressaltar, né, o sentido libertador e não bancário, e por isso vai estimular a criatividade dos educandos.
É isso, eu agradeço a todos e o nosso e-mail está à disposição no final do artigo para a gente trocar uma ideia. Obrigada.